Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? O episódio de hoje foi uma indicação da Lívia Salata, que é membro do The Crime Club. Então, um beijo pra você, amiga, você é incrível. Eu gostei muito de pesquisar mais profundamente sobre esse caso, que é um caso tenso demais, né? Que deixa muitas dúvidas, muitas lacunas para a gente tentar entender. Então, muito obrigada pela indicação e agora vamos para o caso de hoje. A chacina da família Pesseguini. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos e assuntos delicados sobre um suposto suicídio. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. É sempre difícil lidar com casos como o que eu vou contar para vocês hoje. Mesmo trabalhando na área criminal há alguns anos, eu não consigo me acostumar com o grotesco, especialmente quando conseguimos perceber pontos nitidamente controversos que colocam à prova quase toda a investigação policial. Antes de entrarmos no fatídico dia em que o crime aconteceu, eu acho importante conhecermos um pouquinho sobre as pessoas envolvidas nessa história, começando por Marcelinho. Marcelo Eduardo Bovo Pesseguini foi um garoto alegre, carinhoso e contido, que, segundo a descrição de sua personalidade feita por familiares e vizinhos, Marcelinho não era muito de conversar com estranhos, né, e de conversar com vizinhos, mas ele amava brincar com a sua avó e ele era muito carinhoso com seus pais. Ele tinha 13 anos de idade quando supostamente se suicidou depois de hipoteticamente ter matado os seus pais, Andréia Regina Bovo Pesseguini, que era cabo da 1ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo. Esse batalhão fica na freguesia do Ó. Mais pra frente vocês vão entender por que é importante saber isso. E Luiz Marcelo Pesseguini, que era sargento da Rota na época dos fatos. A Rota significa Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, e é uma tropa do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de também fazer parte do 1º Batalhão de Policiamento de Choque Tobias de Aguiar. A rota foi criada no dia 1º de dezembro de 1891, mas a sua fundação oficial só aconteceu no dia 15 de outubro de 1970. Se vocês gostam do The Crime Brasil, não se esqueçam de se tornar membro assinando o The Crime Club. Eu vou deixar as informações na descrição. No Instagram do The Crime também tem 2 posts que eu já expliquei certinho como funciona e quais as recompensas em se tornar membro. Então, acessem o link da descrição e apoiem o The Crime. Benedita Oliveira Bovo era a avó materna de Marcelinho e ela morava com sua irmã, Bernadette Oliveira da Silva, em uma casa no mesmo terreno em que Marcelinho e seus pais. Inclusive, essa era a avó que os familiares e vizinhos afirmaram que brincava muito com Marcelinho e cuidava dele todos os dias. E bom, no dia 5 de agosto de 2013, numa segunda-feira, todos os membros da família Bovo Pesseguini mencionados foram mortos. Os corpos foram encontrados na noite do dia 5 de agosto dentro da casa onde eles moravam na zona norte de São Paulo. O Luiz Marcelo Pesseguini, né, que era o pai de Marcelinho, tinha 40 anos de idade quando ele foi assassinado. E lembrando, né, gente, ele era um policial militar e sargento da Rota, extremamente treinado e muito experiente. Sua esposa, a cabo Andréia, tinha 35 anos no dia em que foi morta e ela também era muito experiente, né, policial treinada, enfim. O filho do casal de policiais, o Marcelinho, tinha apenas 13 anos de idade quando ele também foi encontrado morto, assim como a sua avó, Benedita, de 65 anos, e a sua tia-avó, Bernadette, de 55 anos. Eles foram velados na tarde do dia 6 de agosto de 2013, em um cemitério próximo da rodovia Anhanguera. E bom, gente, todos eles, com exceção da Andréia, foram mortos com um único tiro na cabeça. A Andréia, por sua vez, né, foi atingida por um tiro a queima-roupa na nuca, de acordo com as informações do boletim de ocorrência. E para quem não sabe, a expressão tiro a queima-roupa é comumente utilizado em execuções onde qualquer arma carregada é disparada a menos de 50 centímetros da vítima. Então é uma distância muito curta
que serve para garantir a total carbonização do local de disparo. Então, é um tiro que normalmente machuca bastante, né? Fica bem tenso o local. A linha principal de investigação da polícia trabalhou desde o início com a hipótese de ter sido Marcelinho o autor dos assassinatos e considerou o crime como sendo familicídio. Juridicamente, esse termo, né, familicídio, não é considerado um tipo penal, e em episódios anteriores eu já expliquei o que é um tipo penal, então convido vocês a escutarem para entender esse termo técnico, mas em linhas gerais, o conceito de familicídio é um tipo de homicídio ou assassinato-suicídio em que um membro da família mata pelo menos o cônjuge e um ou mais filhos, além, né, de também poder matar outros membros de uma mesma família, então tem que ser da mesma família. A chefe do DHPP, o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, que é um órgão da Polícia Civil, a delegada Elizabeth Sato afirmou que não foram descartadas outras hipóteses, como crime passional ou vingança, e, de acordo com ela, o local do crime não estava preservado para perícia, porque quando os policiais civis foram atender a ocorrência no dia 5, né, de agosto, um pouco depois das 18 horas, cerca de 200 policiais já haviam entrado na cena do crime. E apesar da doutora Elizabeth ter dado, né, essa declaração, a versão oficial dada pela polícia foi de que o Marcelinho teria matado os pais, depois ele teria ido até a casa da avó e da tia-avó e matado elas. E agora eu vou contar para vocês um pouquinho como, de acordo com a polícia, o crime aconteceu e como a cena do crime estava. Bom, o casal Luiz Marcelo e Andréia Pesseguini e o filho Marcelo foram encontrados mortos no colchão na sala. O pai teria sido o primeiro a ser morto. Estaria dormindo quando levou um tiro na cabeça. Na cena, a mãe estava de joelhos e também tinha sido atingida na cabeça. Na verdade, a Andréia foi atingida na nuca, né? Então ela estava de joelhos, alguém atirou por trás e ela caiu debruçada de joelhos no colchão na sala. Depois, Marcelinho teria ido para a casa da avó e da tia-avó e atirado na cabeça delas enquanto elas ainda dormiam, porque na cena do crime, né, depois como a perícia encontrou, elas estavam ainda cobertas e dormindo assim na cama, como se elas estivessem dormindo, sabe? E muito provavelmente elas estavam sob efeito de remédios, porque foi encontrado no corpo delas vestígios de alguns medicamentos para dormir. Depois disso, Marcelinho pegou o carro da família e dirigiu até a escola. Só que isso era cerca de 1h15 da manhã, então ele ficou pelo menos 5 horas dentro do carro e passou a noite no carro. E depois, quando deu o horário da aula dele, né, umas 6 e pouco, quase 7 da manhã, ele teria saído do carro, né, e assistido a aula normal. Depois de assistir a aula normal, como se nada tivesse acontecido, ele pediu carona para o seu melhor amigo e o pai do melhor amigo dele deu carona para ele voltar para casa. Nesse momento, segundo a polícia, Marcelinho entrou na casa dele, se deparou com a cena do crime e ele não aguentou, então ele teria se matado com a mesma arma que ele usou para matar o restante da família dele. E essa foi a versão dada pela polícia. Depois disso, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo também confirmou que a cena do crime, onde ocorreu a chacina da família Pesseguini, não estava totalmente idônea para a perícia do local. E eles ainda disseram assim, abre aspas, isso, evidentemente, não quer dizer que houve uma violação proposital da cena do crime. Fecha aspas. Porém, gente, cenas de crimes que não são preservadas ou estão inidôneas ou violadas são aquelas em que, após a prática de uma infração penal e antes da chegada dos peritos no local, apresentam-se alteradas, quer nas posições originais dos vestígios, quer na subtração ou acréscimo destes, modificando de qualquer forma o estado das coisas e dessa forma contaminando a cena do crime, né? Então, propositalmente ou não, a cena do crime estava prejudicada e, portanto, a investigação foi comprometida, né, gente? Então, é complicado. Esse caso, desde o início, é muito complexo, sabe? É muito tenso, tem muita coisa que precisa ser explicada ainda, embora, já vou dar um spoiler aqui, as investigações tenham sido encerradas. Então, esse fato de a perícia não conseguir averiguar o local, né, da forma como realmente aconteceu tudo, algumas dúvidas acabaram surgindo
E uma delas foi que, se Marcelinho tivesse sido o autor do crime, somente ele teria o interesse em alterar a cena do crime, né? Então, não teria por que a cena do crime estar alterada depois que o crime aconteceu. E, de acordo com a perícia, as modificações foram feitas inclusive no corpo de Marcelinho. Então, não teria como ele fazer isso depois de ele ter cometido suicídio, né, gente? Vamos combinar, pelo amor de Deus. E, além disso, segundo a perícia realizada no local, todo o sangue das paredes e do teto foram limpos. Na verdade, né, não limpou tudo, mas houve uma tentativa de limpeza dos respingos de sangue em alguns lugares da parede e do teto. Como que um garoto de 13 anos conseguiria limpar o teto de uma casa? Além disso, né, também foi realizado um exame pericial residuográfico, que é aquele exame feito para identificar vestígios de pólvora. E esse exame deu negativo, né, não acusou qualquer vestígio de pólvora tanto nas roupas como nas mãos de Marcelinho. O exame também foi feito em luvas que a polícia apontou posteriormente como sendo luvas que o Marcelinho utilizou para cometer os homicídios, mas também não foram identificados vestígios de pólvora. E então, como que ele teria tirado em tantas pessoas, né? Teria proferido 5 disparos e não ter ficado nenhum vestígio de pólvora nas mãos dele, na roupa, na luva que a polícia falou, né, que ele supostamente usou para cometer os crimes. Muito improvável, né? Mas, enfim. Em decorrência da quantidade de perguntas não esclarecidas e da necessidade de averiguação de dados referentes à quebra de sigilo telefônico dos celulares encontrados na casa, o promotor que cuidou do caso na época, o Dr. Luiz Fernando Rebelato, deu um parecer favorável a um novo pedido de prorrogação das investigações por mais 30 dias. E, gente, o inquérito policial ele tem um prazo, né, para ser encerrado, para as investigações estarem esclarecidas e mandar para o Ministério Público para ver se ele vai apresentar denúncia ou não. Nesse caso, né, do Marcelinho, da investigação da chacina da família Pesseguini, o inquérito policial foi prorrogado por algumas vezes. Uma dessas vezes foi essa que eu tô contando para vocês, porque o histórico de chamadas do celular do pai do Marcelinho foi apagado. Então, eles precisaram averiguar o porquê que foi apagado e o horário, né, que isso aconteceu, enfim. Eu não consegui ter acesso a esses relatórios, né, do que a polícia determinou que foi, mas isso aconteceu, né, só para vocês saberem. Posteriormente, foi realizado um laudo psiquiátrico particular, requerido pela polícia, né, sobre o perfil de Marcelinho. E esse exame se chamava Exame de Insanidade Mental Póstumo Retrospectivo. Esse laudo foi feito com base em depoimentos e entrevistas de algumas pessoas que não eram da família de Marcelinho e foi assinado pelo Dr. Guido Palompa, que é um psiquiatra forense. Para quem assiste Investigação Criminal, conhece o Guido Palompa, que sempre dá entrevistas lá, ele é bem famoso, né? E tem entrevistas dele também sobre esse caso, ele falando isso que eu vou contar para vocês agora. Bom, foi apontado pelo Dr. Guido que o Marcelinho sofria de uma encefalopatia hipóxica, que seria a falta de oxigenação no cérebro, podendo causar, segundo ele, delírio encapsulado. O psiquiatra ainda comparou essa perda da noção da realidade vivida por Marcelinho com a do personagem do jogo Assassin's Creed, que é uma série de jogos eletrônicos que Marcelinho costumava jogar. E bom, a premissa central da história do jogo envolve-se a partir da rivalidade entre duas sociedades secretas ancestrais: os assassinos, que desejam a paz através do livre-arbítrio, e os templários, que têm por objetivo a dominação do mundo impondo a ordem na humanidade. Eu tô tentando falar um pouquinho mais devagar, porque hoje eu tô um pouco acelerada. Eu tomei muito café e tá muito calor aqui, meu Deus do céu. E eu não posso ligar nada e eu fecho tudo pro áudio ficar bom, né? E tá complicado, mas vamos lá. Bom, o comparativo feito pelo Dr. Guido teve grande repercussão sobre a influência que os jogos violentos poderiam causar em jovens. Além disso, a foto de perfil do Marcelinho, né, nessa época dos fatos, era do jogo, o que fez com que as pessoas começassem a especular mais ainda sobre esse assunto. Lá no post do blog tem essas fotos, tá, do perfil do Marcelinho, dos pais,
do esqueminha que a polícia liberou na época, né, falando sobre como foi o crime, e aí tem a imagem, né, de como os corpos foram encontrados e tal, os desenhos, tá, gente? Eu não postei nenhuma foto sobre os corpos deles real, apesar das pessoas terem feito isso na internet. Mas eu não recomendo que vocês pesquisem, porque é bem tenso, tá bom? Mas enfim, essas especulações tomaram uma proporção tão descontrolada que a própria Ubisoft precisou se manifestar sobre o assunto. A Ubisoft é uma desenvolvedora de jogos e criadora da franquia Assassin's Creed. Em nota, ela publicou um comunicado de pêsames à família Pesseguini e refutou a ideia de que o jogo tenha influenciado Marcelinho a matar a própria família. E em um trecho da nota eles dizem o seguinte, abre aspas, em nenhum estudo até agora realizado há consenso sobre a associação entre a violência e obras de ficção, incluindo livros, séries de televisão, filmes e jogos. É uma falácia associar um objeto de entretenimento de milhões de pessoas todos os dias em todo o mundo com ações individuais e que ainda estão sendo esclarecidas. Novamente, isso é uma tragédia sem sentido e os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos das vítimas. Agradecemos aos fãs da série que manifestaram apoio contra as mensagens sensacionalistas associando o jogo à tragédia, e convidamos a todos a se solidarizarem com a família e amigos das vítimas. Fecha aspas. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de São Paulo concluíram que Marcelinho foi o assassino. Na época do crime, 83% dos paulistas não acreditavam na versão oficial dada pela polícia. E bom, gente, mesmo após, a conclusão do caso, a Polícia Militar continuou investigando e no dia 15 de outubro de 2014, eles requereram ao Tribunal de Justiça uma cópia do relatório do inquérito policial que já havia sido concluído, E a justificativa desse requerimento foi assinado pelo Major Laerte Fidelis, por conta, de que existia uma sindicância que apurava os fatos levantados por Andréia antes dela morrer, antes dela ser assassinada, na verdade, A Andréia denunciou um esquema de corrupção dentro da polícia e a polícia abriu um processinho de sindicância. Para quem já é ouvinte do The Crime, já expliquei mais ou menos como que funciona a sindicância do processo de execução criminal dentro, das penitenciárias, e esse é mais ou menos isso. Igual também tem processo de sindicância na OAB, que é um procedimento administrativo para apurar uma falta disciplinar, no caso de presos, ou falta de ética no trabalho, crimes administrativos, e no caso do que a Andréia denunciou, corrupção, Depois disso, um outro tenente-coronel que disse que não acreditava que Marcelinho tinha sido o assassino da própria família, foi afastado do seu cargo. E aí, várias pessoas começaram a levantar a hipótese de que o crime não tinha sido cometido por ele, porque o Tribunal de Justiça acabou não entregando essas cópias que foram requeridas pela polícia, porque os documentos desapareceram. E aí, esses fatos foram considerados motivos claros de que uma queima de arquivo pudesse ter sido motivo de toda a família estar morta. E essa possível nova versão repercutiu o mundo todo e saiu em jornais de vários países, como, por exemplo, o jornal britânico Daily Mail, que apontou a dúvida sobre a versão da polícia depois de que foi revelado que a mãe de Marcelinho, Andréia, havia denunciado policiais corruptos que estariam atuando em roubos a caixas eletrônicos nos meses que antecederam a sua morte violenta. Além disso, o jornal também afirmou que a polícia de São Paulo é conhecida como sendo uma das mais corruptas do mundo, envolvida em numerosos escândalos, esquadrões da morte e execuções extrajudiciais. Também publicaram sobre o assunto a versão espanhola do site Terra Networks, o Daily Mirror do Reino Unido, o Telecinco da Espanha, entre vários outros. Antônio Carlos Prado, jornalista da Isto É que acompanhou o caso, criticou em diversos pontos o modo como a polícia divulgou detalhes do caso à imprensa em 2013, chamando essa prática de monopólio da informação. Ele diz que no caso Pesseguini, a polícia declarou tão somente o que quis e da forma que quis, e chegou ao ponto de o comando da Polícia Militar declarar que não comentaria o assunto quando se levantou a hipótese de a chacina ser fruto de rivalidade entre policiais da corporação. O delegado que chefiava o caso reiterava que tudo estava sendo investigado,
sem jamais traduzir em provas esse tudo e investigando numa única direção, o crime ser de autoria de Marcelinho. O jornalista completa dizendo que, abre aspas, quando a sua superior hierárquica, a delegada Elizabeth Sato, pôs em pauta as teses de crime passional ou por vingança, não deu meia hora e uma nota de esclarecimento da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública desdizia tudo. Antônio Carlos Prado ainda analisou informações dadas por testemunhas. E essas informações teriam sido ignoradas pela investigação. Mas, segundo o jornalista, e outras autoridades que mencionarei posteriormente no episódio, são imprescindíveis para solucionar o caso. Uma dessas testemunhas foi uma vizinha que disse ter visto um policial militar fardado e um outro homem pulando o muro da casa da família Pesseguini por volta do meio-dia da segunda-feira do dia 5 de agosto de 2013. E ao sair da residência, eles teriam comentado que a família estava morta. Porém, a polícia só apareceu depois das 6 da tarde, com a corporação informando que foi notificada no final da tarde daquele dia. A vizinha também disse que não acreditava que o Marcelinho teria matado a família e que o alvo do assassino era a mãe, por estar, entre aspas, investigando alguma coisa errada na freguesia do Ó. E ela foi encontrada morta de joelhos, ao ter implorado para não atirarem. Ela ainda informou que um carro do modelo Meriva, na cor prata, rondou durante meses a casa da família Pesseguini e passava informações sobre a residência, sobre o carro e quem a visitava. Outra testemunha importante foi o tio de Andréia, que não quis ser identificado. Ele disse que quando ele ficou sabendo, do assassinato da família, ele foi até a casa dos Pesseguini e, nesse momento, eles receberam uma ligação, que era da escola de Marcelinho, mas na ligação ele ainda não sabia quem era. Então, ele perguntou quem era, a voz no telefone disse que queria falar com alguém da casa do Marcelinho, e ele disse que eles não poderiam falar naquele momento. Então, a mulher disse que era da escola e ela queria saber por que o Marcelinho não tinha ido à escola naquele dia. O depoimento desse tio acabou sendo desconsiderado pela polícia, porque segundo a polícia, e segundo o vídeo que a polícia apresentou e a versão da polícia, o Marcelinho teria sim ido à aula depois de assassinar a família. De acordo com a investigação, o Marcelinho sabia atirar e dirigir, e essa informação foi negada pelos membros da família Pesseguini. Todos eles disseram que o Marcelinho não sabia dirigir e que ele não sabia atirar. Para refutar, essas afirmações do tio de Marcelinho, e da Andréia, foram apresentados vídeos pela polícia que mostravam o carro da polícia chegando próximo da escola. E alguém nesse vídeo teria ficado dentro do carro por cerca de 5 horas até depois, sair do carro e entrar na escola. De acordo com a polícia, essa pessoa que aparece no vídeo é o Marcelinho. Testemunhas como uma professora e colegas de Marcelinho teriam dito que ele não estava com o material escolar naquele dia e ele se justificou dizendo que confundiu as mochilas e por isso estava sem o seu material. De acordo com a polícia, os amiguinhos de Marcelinho disseram que ele confessou ter matado os pais naquele dia e que ele estava com uma arma na mochila. E também que ele teria perguntado a esses amigos se eles queriam ver a arma, mas ninguém quis ver a arma e, enfim, seguiu-se aquele dia na escola normalmente, segundo esses depoimentos. Os amigos de Marcelinho ainda afirmaram que ele era legal, mas que ele tinha manias irritantes, como, por exemplo, fingir que estava cortando a garganta das pessoas com uma régua escolar. Além disso, Marcelinho teria criado um grupo que se chamava Mercenários, e esse grupo seria baseado no jogo Assassin's Creed. Só poderiam participar desse grupo quem matasse os pais e jurasse nunca mais sair desse grupo. Porém, esses amiguinhos do Marcelinho ignoraram essa ideia, não quiseram participar. Tem relatos de que uma amiguinha quis participar, mas que depois que ela soube dessas ideias meio mirabolantes, ela saiu do grupo e nunca mais conversaram sobre esse assunto. Nesse mesmo dia em que a polícia afirma que o Marcelinho foi dirigindo para a escola, o pai de seu melhor amigo o levou embora, porque Marcelinho teria dito que não tinha carona para voltar para casa. Então, chegando em casa, o pai desse amigo estranhou que a avó de Marcelinho não estivesse esperando ele fora da casa, lá em frente à casa, como de costume.
E, segundo o depoimento deles, o Marcelinho teria dito que a avó devia estar dormindo. Mas o pai achou muito estranho aquilo, porque afinal era um meio-dia, né, daquele dia, então é estranho que uma pessoa esteja dormindo até esse horário, ainda mais quando ela normalmente espera o Marcelinho chegar da escola. Nesse momento que o Marcelinho desce do carro, esse melhor amigo dele começa a chorar e avisa o pai que ele nunca mais veria o Marcelinho. E esse foi o depoimento dos amigos e desse pai, né, da professora, enfim. Em julho de 2014, foi divulgado em uma reportagem da Band que centenas de horas de gravação não passaram por perícia. E em uma dessas sequências é possível observar que, a 1h15 da manhã do dia 5 de agosto de 2013, um carro da cor prata, que segundo a polícia, né, era o carro dirigido por Marcelinho após assassinar a sua família, estava com um vulto no banco de trás, como se alguma pessoa, se fosse o Marcelinho dirigindo, né, estivesse com ele no carro. Também é possível observar um outro veículo próximo desse carro com faróis apagados, estacionando na gravação. Esse veículo pisca por 4 vezes a sua lanterna traseira e 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passam em baixa velocidade. Um outro vídeo foi analisado pelo norte-americano Mark Andrews, que trabalha em um laboratório, né, dos Estados Unidos, que em tradução livre significa Associação de Vídeo de Serviços de Polícia e Emergências, que é uma corporação sem fins lucrativos para treinamento e certificação na ciência da análise de vídeo forense. Esse especialista, né, o Mark, ele diz que os vídeos das câmeras de segurança que a polícia apresentou e que supostamente mostram Marcelinho saindo do carro e entrando na escola foram manipulados. Ele aponta que faltam vários trechos do vídeo e ele também questiona o motivo da polícia ter feito somente um reconhecimento fotográfico a partir de um vídeo de qualidade duvidosa e concluindo, né, que aquela pessoa que aparece no vídeo era Marcelinho. Outra pessoa que não acreditava que Marcelinho, né, fosse o autor desses crimes era o ex-deputado estadual na época do crime, né, e que nos dias de hoje era ex-senador, o Major Olímpio Gomes, que disse que recebeu várias denúncias de policiais da própria Zona Norte do 18º Batalhão, né, que era o batalhão em que a Andrea trabalhava, a informação de que ela havia sido convocada por colegas para participar de furtos a caixas eletrônicos. E de acordo com o Major Olímpio, ele recebeu a denúncia de militares de várias unidades e de diversas patentes, né? Então, essas denúncias foram feitas para ele no dia 12 de agosto de 2013. E eles relataram que tudo foi passado para o coronel Rui Conegundes, que era o comandante da corregedoria da PM. Segundo o relato desses policiais, eles disseram que a Andrea teria recusado essa proposta de formação de quadrilha feita por alguns colegas e que depois disso ela denunciou esses colegas ao seu superior da época, que era o capitão Fábio Paganotto. De acordo com essas informações, a Andrea teria denunciado esse crime, né, essa corrupção e formação de quadrilha dos policiais corruptos no início de 2012. O capitão teria investigado o caso, mas não chegou a nenhuma conclusão. Então, depois disso, ele foi transferido do 18º Batalhão para o 9º Batalhão da Polícia Militar. O Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, né, é importante falar aqui para vocês um pouquinho sobre a história dele, porque ele faleceu esse ano. Mas ele foi presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi diretor da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como oficial, ele se formou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco no ano de 1982 e exerceu as suas funções por 29 anos. O Major Olímpio era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, era jornalista, professor de Educação Física, técnico em Defesa Pessoal, instrutor de tiro e autor de livros voltados para a questão de segurança. Além disso, ele também foi deputado estadual por São Paulo entre os anos de 2007 a 2014. Em 2015, ele iniciou seu mandato como deputado federal e em 2018 ele se elegeu como senador em São Paulo. Ele faleceu no dia 18 de março desse ano por complicações da Covid em São Paulo.
Outra pessoa que também não acreditava que Marcelinho fosse o autor do crime era o coronel Wagner Dimas. Ele foi o comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar na época dos fatos, e ele disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que a Cabo Andréia, que trabalhava lá com ele, contribuiu para as investigações que apontavam a ligação de policiais do batalhão com o roubo de caixas eletrônicos. O Dimas ainda disse que não acreditava na versão de que o menino tenha sido o autor da chacina, mas ponderou que Andréia não vinha recebendo ameaças de morte. Ele afirmou que o depoimento dela não chegou a provocar a punição dos policiais e que as investigações não deram em nada. Então, basicamente, essa indicância que foi aberta para averiguar se esses policiais eram de fato corruptos ou não, acabou sendo arquivada e depois, gente, que a chacina aconteceu e tudo mais, esses documentos foram perdidos. Como se alguém tivesse dado um fim mesmo nesses documentos, para dizer que nunca aconteceu, entendeu? No dia seguinte a essa entrevista, ele voltou atrás e disse que acabou se perdendo na entrevista. E o recuo foi feito em depoimentos à Corregedoria da PM e ao Departamento de Homicídios da Polícia Civil, o DHPP. A Folha de São Paulo apurou que as declarações de Dimas irritaram o comando da corporação, já que batiam de frente com a investigação feita pela Polícia Civil. E sobre esse fato, o Major Olímpio também fez uma observação. E ele disse o seguinte, abre aspas, obviamente, ele foi pressionado pelos seus superiores, porque não havia mais o registro oficial da denúncia feita por Andréia. Ele acabou sendo destroçado administrativamente pela Secretaria de Segurança Pública ao recuar na sua declaração. Não podemos desprezar nenhuma possibilidade para a elucidação da chacina de uma família de policiais. Nenhuma linha de investigação. Fecha aspas. Depois disso tudo, o coronel Wagner Dimas acabou sendo afastado do comando do batalhão, porém a Polícia Militar disse em nota que foi Dimas quem solicitou o afastamento por motivos médicos. Em entrevista para a revista Isto É, o Major Olímpio ainda declarou, abre aspas, ainda na cena do crime, vários PMs que trabalhavam com Andréia vieram me dizer que poderia se tratar de uma treta de polícia, ou seja, jargão policial que significa vingança de policial corrupto contra um honesto. Um dos comandantes ainda chegou a me dizer que era bem possível que o autor dos crimes estivesse lá, entre nós, fingindo uma cara triste. Estão querendo destruir a carreira dele. E ele tá falando, esse dele, do coronel Wagner Dimas. O chamaram de louco, mas eu confirmo que a denúncia é verdadeira. Fecha aspas. Ficou evidenciado que a corporação deu um jeito de arquivar, entre aspas, a sindicância que apurava a denúncia feita pela cabo Andréia Bovo. Porém, após o seu assassinato e de sua família, a investigação acabou denunciando o esquema de policiais militares corruptos. E apesar da gravidade da denúncia, a Justiça Militar decidiu por não prosseguir com a investigação, informando que a sindicância interna, feita pela polícia para apurar esses policiais corruptos, não virou um inquérito policial militar, então eles não encontraram provas de que a denúncia da Andréia era verdadeira. Mesmo com todas essas pontas soltas, a investigação sobre a chacina da família Pesseguini também foi considerada solucionada, sendo considerado que Marcelinho assassinou os seus pais policiais, a sua avó, a sua tia-avó e depois se suicidado. Após o fechamento do caso, a família Pesseguini tentou por vários anos reabrir o caso, mas eles nunca conseguiram. A Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de reabertura do inquérito do caso Pesseguini, que a advogada da família, a doutora Roseli Soglio, não sei direito como eu falo sobre o sobrenome dela. Inclusive, gente, eu deixei o site do escritório da doutora, porque ela escreveu lá no, acho que é blog do escritório dela, um post sobre o caso Pesseguini, com atualizações, os pedidos que ela acabou fazendo. Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso, todos os links de fontes de pesquisa estão lá no post do blog e tá linkado aqui também na descrição do episódio. Então, ela requereu no dia 14 de julho de 2014 uma nova apuração por parte da promotoria para tentar comprovar a inocência de Marcelinho
e confrontar a versão apresentada pela Polícia Civil. A advogada recorreu da decisão e também encaminhou um pedido à Procuradoria-Geral da República para a federalização da apuração, defendendo que houve violações de direitos humanos do menor acusado pelo crime e de toda a sua família. No dia 23 de fevereiro de 2015, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a reabertura do caso pela segunda vez. A advogada, Roseli, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e pediu de novo a federalização na Procuradoria-Geral da República, afirmando que, abre aspas, só investigaram uma hipótese, a de Marcelo ser culpado, fecha aspas. Todos os pedidos de reabertura foram negados. Os exemplos que a advogada Roseli levantou para que fosse feita a reabertura do caso foram... E agora aqui, gente, abre aspas, né? Porque eu vou falar o que ela falou. E para vocês verem o inteiro teor das motivações, né, da reabertura do caso, cliquem lá no link do blog dela, do escritório dela, para vocês lerem tudo, tá bom? Aqui eu coloquei as mais relevantes, na minha opinião. E vamos lá. Tem bastante coisinha até. Bom, a primeira motivação. Testemunha mente em depoimento. A principal testemunha do caso afirma que Marcelo Pesseguini sabia dirigir e atirar. Disse que a família realizou um churrasco no dia do assassinato, mas ingressos de cinema comprovaram que eles passaram a tarde em um shopping center. A testemunha se contradiz. Segundo a advogada, essa mesma testemunha dá depoimentos contraditórios. Ora diz que viu a mochila de Marcelo, ora diz que não. Ele também afirma e depois nega que a porta da casa da família estivesse fechada. E aí aqui são coisas da cena do crime, né? Como ela foi encontrada e tal. Essa testemunha foi um policial que testemunhou que o Marcelinho realmente matou os pais e que ele viu várias coisas lá na cena do crime, né? Como a mochila do Marcelinho e que a família tinha dado um churrasco e, enfim. Ele claramente mentiu sobre várias coisas que ele falou. Outro ponto que a advogada levantou. Avós paternos não foram ouvidos. Os pais do sargento da rota, Luiz Marcelo Pesseguini, a Maria José e o Luiz Carlos não foram chamados para depor. Eles dizem ter certeza de que o neto é inocente e que ele não sabia dirigir ou atirar. Ponto 3. Registros de ligações telefônicas foi adulterado. A principal testemunha diz ter encontrado os corpos por volta das 18. O laudo do IC, o Instituto de Criminalística, indica que os registros de ligações do telefone de Luiz Marcelo foram apagados, e o aparelho só voltou a registrar telefonemas e mensagens por volta das 18h20, o que indica que alguém apagou a agenda. Segundo a advogada, várias pessoas ligaram para Luiz ao longo do dia, mas isso não foi investigado. Ponto 4. Parecer psiquiátrico encomendado a profissional externo. A advogada questiona a decisão do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa em solicitar que o psiquiatra Guido Palompa emitisse um parecer sobre a condição mental de Marcelo, uma vez que o IML, o Instituto Médico Legal, e o IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia, possuem psiquiatras forenses. Ela diz que houve uma usurpação da função pública, crime previsto no artigo 328 do Código Penal, já que era necessária a negativa dos órgãos oficiais do Estado para se pensar em convidar um profissional para realizar um parecer técnico. O laudo psiquiátrico constituído sem informações dadas por familiares. A advogada ainda diz que o psiquiatra não ouviu os familiares da vítima, não teve acesso a um prontuário médico do examinado, por uma via judicial, pelo menos, né, ou através de familiares, e utilizou apenas as peças do inquérito fornecidas pelo delegado e entrevistas dadas por terceiros. Ponto 5. Imagens que não foram periciadas. As imagens registradas por câmeras de segurança de cerca de 17 DVDs foram anexadas ao processo somente após o relatório final do delegado, que não passaram por perícia. Dentre elas, há um vídeo que mostra um vulto saindo do carro que supostamente estaria sendo dirigido por Marcelinho Pesseguini, que foi aquele caso que eu
descrevi para vocês do vídeo lá, que até um especialista dos Estados Unidos fez uma análise e refutou as declarações da polícia. Ponto 6. Página no Facebook. Uma página no Facebook em homenagem ao pai de Marcelo, criada antes do horário em que os corpos foram descobertos. Foi feita uma página em homenagem, né, ao pai do Marcelo e tendo notas de pêsame sobre a morte. Só que ela foi criada algumas horas antes da morte dele. Essa página foi atribuída a um garoto de 15 anos, que diz ter feito, né, a publicação com outro nome, e a polícia simplesmente aceitou essa justificativa e não investigou nada. E a advogada questiona o porquê a investigação não tentou comprovar o fato com a rede social. Outra coisa que a advogada fala é que a polícia não pediu às operadoras de celular o rastreamento dos telefones de Marcelo e o da testemunha, que falou que eles estavam num churrasco no dia 4 de agosto. Porque na investigação do assassinato da advogada Mércia Nakashima, o ex-policial Misael Bispo, que foi condenado, né, só foi colocado na cena do crime por conta dessa informação, né? A polícia comparou onde ele estava no dia da cena do crime, né, no horário do crime, de acordo com a localização do celular. E esse pedido foi feito pela defesa. Foi feito um requerimento para que a polícia averiguasse essas informações, mas isso nunca foi investigado pela polícia. Então, a advogada questiona isso também. Outra coisa que ela questiona foi o afastamento por problemas de saúde, entre aspas, do comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, né, o Wagner Dimas, logo após dar declarações à imprensa de que, a cabo da PM Andrea, a mãe de Marcelo teria denunciado os policiais envolvidos em roubo de caixas eletrônicos e que ele não acredita que Marcelinho fosse o autor, né? Não acreditava que o Marcelinho fosse o autor dos crimes. Outra coisa, que ela... Gente, eu não tô mais colocando, né, o número, né, das colocações dela, porque no post do blog eu não coloquei, eu tava só falando e eu me perdi no número, mas enfim. Outra coisa que ela fala sobre o local do crime ser alterado. Ela questiona, né, que os laudos necroscópicos apontam que a cena da casa dos Pesseguini, a cena do crime, foi invadida por dezenas de pessoas, inclusive policiais. De acordo com testemunhas, né, não foram só os 200 policiais que entraram na cena do crime, pessoas estranhas, alheias ao caso, também teriam entrado. Então, ela coloca isso também como uma motivação de ser reaberta e fazer, né, uma investigação mais aprofundada sobre, porque a cena do crime não foi preservada, né? E a cena do crime nos conta muita coisa. E quando ela é alterada, fica complicado da gente conseguir saber exatamente o que aconteceu. Outra coisa que ela fala: lesões na mão de Marcelo. O Marcelinho apresentava lesões de defesa na mão e no antebraço que não foram analisadas. Além disso, o perito assinala manchas de sangue com características de espargimento, que é um tipo de gotas projetadas com alta velocidade, na face interna e na mão do garoto. E que, de acordo, né, com esse cenário, não existe a possibilidade disso acontecer quando ele está atirando em si mesmo, né? Num caso de suicídio. Isso normalmente acontece em movimentos de defesa, como se ele estivesse defendendo de alguém que estivesse tentando machucar ele. Outra coisa, o laudo põe em dúvida quem apertou o gatilho, né? Em laudo complementar, o perito relator do laudo de local afirma que, diferente do que consta em laudo inicial, o dedo de Marcelinho não se encontrava no gatilho da arma. E outra coisa que foi apontada é que o Marcelinho era destro e a arma estava na sua mão esquerda. Então, é complicado alguém atirar em si mesmo com a mão esquerda sendo destro, né? Então, enfim, muitas lacunas realmente, né, gente? E esses foram os principais apontamentos que eu achei importante colocar aqui. Eu também não expliquei essas coisas no início do texto, porque como eu já ia falar para vocês agora, achei que ficaria redundante, né? Então,
Esses foram os pontos que ela apresentou para que o caso fosse reaberto, mas mesmo assim foi negado. De acordo com o jornalista Antônio Carlos Prado, né, o escritor lá da Isto É, o caso Pesseguini é, abre aspas, um dos mais mal explicados da história dos crimes no Brasil. E eu concordo muito com essa frase, por isso que eu coloquei aqui. E além desses pontos, né, que foram apresentados pela advogada, outros profissionais que não trabalhavam necessariamente no caso também apontaram algumas controvérsias na investigação. E agora eu vou falar para vocês. De acordo com a polícia, Marcelinho matou a família em 10 minutos. O cadáver de Luiz Marcelo, porém, estava em adiantado estado de putrefação, diferentemente dos demais corpos. O sargento, Luiz Marcelo, teria que estar às 5 da manhã no batalhão da rota para uma operação. Ele não apareceu e ninguém da equipe procurou saber o motivo do não comparecimento de Luiz. Isso também foi apontado como algo estranho, né? O sargento não aparece para uma operação importante que estava marcada e ninguém do batalhão vai procurar ele. Outra coisa, testemunhas que afirmaram que viram 2 indivíduos em frente à casa de Luiz pulando o muro no dia do crime. Essa situação foi completamente ignorada, né? Aquela vizinha que deu esse depoimento nunca foi investigado também, não foi levada em consideração. Ela só foi ouvida pelo jornalista. A polícia nem chegou a ouvi-la. Outra coisa, as manchas de sangue encontradas na parede são incompatíveis com tiros efetuados por alguém da altura de Marcelinho. Depois desses apontamentos, um parecer médico-legal enviado em fevereiro de 2014 ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministério Público aponta, entre aspas, né, erros inaceitáveis, fecha aspas, nos laudos realizados pelo Instituto de Criminalística. E esse parecer médico-legal também contesta a tese de que Marcelinho matou a família e cometeu suicídio em seguida, como aponta a Polícia Civil. Esse documento foi assinado pelo médico legista, o George Sanguinetti. Ele ficou muito famoso por fazer outros laudos de casos criminais famosos no Brasil. Ele cita que marcas na mão e no braço do menino seriam, entre aspas, lesões de defesa, indicativas de que a criança, antes de ser executada, tentou se defender, fecha aspas. O parecer também afirma que a posição que o corpo de Marcelinho estava não é compatível com a de um suicídio, e sim com a de um assassinato, né, de uma execução. Esse médico também afirma que, abre aspas, o menino toca levemente na arma, enquanto os suicídios, a arma fica na mão, fixa na mão. Além disso, a arma fica posicionada na mão esquerda de Marcelinho e familiares afirmaram que ele era destro, fecha aspas. O médico também afirma com veemência que houve o manuseio do corpo de Marcelinho e diz, abre aspas, tenho mais de 40 anos de medicina legal e posso dizer, com firmeza, que não foi o menino quem atirou. Se não tivesse certeza, não afirmaria isso. Fiz simulações do fato. E em nenhuma hipótese o corpo fica daquele jeito. A posição da mãe é a de uma pessoa que estava em submissão para a execução. Se estivesse em outra posição, não teria caído como caiu, com 85% do peso fora do colchão, ajoelhada. Em todas as mortes, os tiros foram de profissionais. O menino não seria capaz de fazer aquilo, mesmo que soubesse atirar. Fecha aspas. O psiquiatra forense da USP, Daniel Martins de Barros, também escreveu em sua coluna no Estadão que, além dessas evidências, o próprio padrão do crime seria muito atípico, já que, no parricídio, que é o crime de matar os próprios pais, o autor raramente comete suicídio, enquanto no familicídio, que é matar membros da família, o criminoso geralmente é o pai. Kathleen Heide, professora da Universidade do Sul da Flórida, nos Estados Unidos, também escreveu sobre o assunto e disse que, abre aspas, são extremamente raros, nas estatísticas científicas ao redor do mundo e ao longo do tempo, agressores tão jovens. Outra característica pouco usual é a morte de vários membros da família de uma só vez. A maioria desses crimes ocorre quando um único filho mata um único parente. Fecha aspas. Paula Inês Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia e pesquisadora de parricídio no Brasil, diz que, abre aspas, Marcelo não parece sofrer um transtorno mental, claro, nem de personalidade antissocial.
O psicopata não se arrepende e o psicótico tem histórico de surtos e alucinações, que teriam vindo à tona. Fecha aspas. A pesquisa dela, ela ainda diz que, como Marcelinho, na hipótese investigativa atual, teria cometido suicídio após matar os familiares, o caso não se encaixaria no tipo de psicopata nem antissocial, porque foi levantada essa hipótese também, de que o Marcelinho quisesse reproduzir o jogo, mas que ele tivesse algum transtorno psicológico nesse sentido, de psicopatia ou transtorno antissocial. E aí ela continua com alguns questionamentos. Como uma criança subjuga 2 adultos policiais? Por que ele usaria luvas se mataria depois? Essas perguntas ainda precisam ser respondidas. Fecha aspas. E bom, gente, mesmo após todas essas afirmações, as tentativas de reabertura das investigações foram frustradas. Então, em 2018, o caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Para quem não sabe, a OEA é uma organização internacional e tem sede em Washington, D.C., nos Estados Unidos, na qual 35 nações independentes do continente americano fazem parte. A OEA foi fundada no dia 30 de abril de 1948 e tem como finalidade a solidariedade, a cooperação entre os seus Estados-membros do hemisfério ocidental. Já a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi para onde o caso foi denunciado, é uma entidade do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos das Américas. Ela também tem a sua sede em Washington, D.C., e um outro órgão da OEA é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a sede fica em São José da Costa Rica. Quem estuda direito lê muito em direitos humanos, o Pacto São José da Costa Rica, que é imprescindível para quem estuda direitos humanos e para quem gosta, gente? E, enfim, a comissão é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, que representa todos os países membros da OEA. Bom, ainda não se tem informações precisas sobre quando os fatos serão apurados pela comissão da OEA, porque existe uma fila, gente, de casos de todos esses 35 países, então é um pouquinho demorado. Mas a família Pesseguini, principalmente os avós paternos do Marcelinho, esperam conseguir uma conclusão precisa que inocente o seu neto e que aponte o verdadeiro responsável pela chacina dos outros membros da família. E esse foi o caso de hoje. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Lá no blog tem as fotos. Eu coloquei poucas fotos desse caso, porque é um caso recente, é um caso brasileiro, que a família ainda luta por justiça. Tem todas as fontes de pesquisa, deixei vídeos de entrevistas. Todas as pessoas que eu citei aqui que deu entrevista, eu coloquei. Os que tem vídeo no YouTube, a entrevista da pessoa. O que eu peguei de jornais, Folha de São Paulo, a Isto É e tudo mais. Também deixei tudo lá no blog, nas fontes de pesquisa vocês conseguem encontrar. E é isso, gente. Não sei se vocês ouviram o episódio que eu gravei lá pro podcast toda sexta-feira 13, mas se vocês não ouviram, vão lá ouvir, porque o podcast do Cris é incrível e o episódio que eu participo também tá, modéstia à parte, muito bom. Lembrando que esse caso foi uma escolha da Lívia, perfeita, maravilhosa. Então, se vocês quiserem escolher os casos que eu conto aqui no The Crime, se tornem membro, assinem lá o pacote do The Crime Club, se atentem à descrição, porque não são todos os pacotes que te dão, que te dá a possibilidade de escolher os casos. Então, se atentem a isso. E é isso, um beijo pra vocês, se cuidem, tomem a vacina. Não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou, então não é para aglomerar ainda. Mas eu tenho fé de que tudo isso está acabando em breve e a gente vai poder meter o louco aí, gente. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio. Talvez essa semana tenha um episódio extra, não vou prometer, porque, vai que não dá. Mas a semana que vem já tenho gravação marcada, na terça-feira, dia 24. Então, aguardem aí que na próxima semana é certeza que tem episódio extra. E é um assunto muito legal.
Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, se cuidem e boa semana. Tchau!